pessoal, tudo bom? Eu fiz uma super live no Instagram, a gente ficou aí 1 hora falando sobre contratos, sobre direitos de uso de imagem, tirei as dúvidas da galera e bem no finalzinho caiu a minha conexão e o Instagram fechou e não me deu a opção de salvar essa live para quem perdeu poder assistir depois. Então eu fiquei bem chateada, mas eu acho que é importante a gente não ficar sofrendo pelo que deu errado, mas sim achar uma forma de resolver. Então eu vou falar para vocês aqui rapidinho, resumidamente, bem resumidamente, porque não dá pra gente ficar mais 1 hora aqui falando, mas eu vou tentar aqui em pelo menos uns 10 minutinhos fazer um resumo dos pontos mais importantes da live. A gente começou falando então um pouquinho o que é um contrato. A gente falou que no Brasil, se você trocar mensagens com o seu cliente por WhatsApp ou por e-mail, isso tem validade jurídica. Então, tudo que você combinar, data, valor, horário, local, que está incluso, e você tiver isso por escrito, seja no WhatsApp ou por e-mail ou alguma outra forma, isso tem sim validade jurídica. É importante então você guardar. De qualquer forma, eu sempre gosto de fazer contrato com todos os meus clientes. Eu acho bem importante a gente ter isso formalizado, escrito, bonitinho, num documento aí mais oficial. E eu nunca precisei acessar nenhum cliente, entrar com uma ação, um processo, enfim. Já tive clientes sim que me pediram coisas que não eram o que a gente combinou, mas aí eu liguei para ele, eu conversei, eu expliquei, olha, lembra que a gente combinou que era assim assado? E eles sabem, pessoal, que eles assinaram, que estava ali, ou deveriam saber, porque ninguém deveria, né, assinar o que não leu. Então, a gente conseguiu aí nessa conversa resolver. Eu vou passar aqui então quais são os pontos que eu acredito que sejam aí os mais importantes que precisam fazer parte do seu contrato. O primeiro ponto é você explicar quem é que está te contratando e quem é você. Então, aí onde a gente vai colocar como contratante os seus clientes. Por que eu falo seus clientes? Porque se for um casal, é importante que os dois assinem o contrato, tá? Você não precisa colocar todas as informações das duas pessoas, mas você pode, por exemplo, fazer o contrato no nome da esposa, porque geralmente são as mulheres, né, que contratam a gente, e no final colocar um campo também para o marido assinar com o nome dele completo e o CPF, porque aí caracteriza que ele é aquela pessoa, que é o marido daquela esposa, e ele assina também junto com ela, e assim você está mais resguardado. Então peça nome completo do cliente, se ele é brasileiro, se ele é estrangeiro, um CPF, o estado civil e o endereço. Esse eu acho que é o mínimo que a gente precisa ter de informação do nosso cliente, e eu coloco também como contratado todas essas minhas informações. Também é importante a gente dizer qual é o objeto do contrato, ou seja, o que o cliente fechou com a gente. Olha, uma sessão petting externa com 2 cães no parque X, no dia Y, no horário Z. Eu coloco, pessoal, todas essas informações para depois não correr o risco de aparecer um cachorro a mais, de repente o cliente querer trocar o lugar e às vezes é um lugar que é mais distante, você cobraria deslocamento, o valor não seria aquele. Então é bem importante aí você colocar todas as informações, tudo certinho, tá? Coloco também uma cláusula de autorização de uso de imagem e por isso que é bem importante que todo mundo assine. Por quê? Eu, Andréia, só posso autorizar a utilização da minha imagem. Então, se eu estou numa foto, eu e o meu marido precisa autorizar a utilização da imagem dele. Uma pessoa nunca pode autorizar o uso da imagem da outra pessoa. Qual que é a única exceção à regra? Quando a gente fala de crianças, tá? Crianças até 16 anos, elas não têm direito, pela lei, à sua própria imagem. Quem autoriza o uso da imagem da criança são os pais. E aí precisa ser os dois. Então, se você for fazer um ensaio família com pet, você precisa sim que pai e mãe assinem aí o contrato e autorização de uso de imagem. Que no meu caso, eu já ponho dentro do contrato. Então, eu já tenho uma cláusula dizendo ali que eles me autorizam a usar a imagem deles no meu site, nas minhas redes sociais, se eu quiser participar de alguma exposição, se eu quiser participar de algum concurso,
se eu quiser fazer portfólio impresso, então eu já coloco ali todas as formas que eu posso utilizar a imagem deles. E é bem importante ali que você liste mesmo, tá, pessoal? Para você ter um respaldo maior jurídico, você não pode só colocar que ele autoriza você usar para sempre em qualquer lugar, porque isso é mais fácil dele contestar. Então é importante ali você colocar e o cliente fica mais seguro também, né? Sabendo aí por onde a imagem dele pode circular. Os pets, pessoal, pela lei, o pet ele não tem autorização de uso de imagem, tá? Então, em teoria, você não precisaria, se tá só o cãozinho ou só o gatinho na imagem, você não precisaria da autorização. Mas eu acho que sim, é gentil e é de bom tom você pedir. E se o cliente disser que não autoriza, eu acho bem importante a gente respeitar. Eu nunca compro brigas desnecessárias com os meus clientes, coisas que eu acho que dá pra gente flexibilizar, como é esse o caso, eu acho que a gente tem sim que respeitar, coisas que não dá para flexibilizar, do tipo, o cliente quer mais foto do que ele contratou, aí esses casos eu realmente falo para ele que não é possível, tá? E aí eu acho que a gente tem que sim ser mais firme. Mas coisas que dá para flexibilizar, eu acho que é legal, é gentil da nossa parte atender bem o cliente. Bom, o que mais que não pode faltar no nosso contrato? Eu gosto de colocar uma cláusula dizendo que o ensaio é para uso pessoal. O que isso quer dizer? Se eu fechei um ensaio para fotografar um cachorrinho, é um ensaio para essa família guardar, para essa família fazer um álbum, para essa família postar na rede social, enfim, fazer porta-retrato, o que eles quiserem. Ela não pode, por exemplo, chegar no ensaio com X produtos e falar que ela vai entregar estas fotos para as empresas que fabricam os produtos. Por quê? Porque isso já é um ensaio comercial. E um ensaio comercial, ele demanda mais tempo, ele é mais trabalhoso, ele exige mais na pós-produção e a pessoa também vai ter um retorno comercial com aquilo. Então é justo que você cobre mais e que você trabalhe de uma forma diferente. Então eu coloco para o cliente que esse é um ensaio com fins pessoais e que essas fotos não podem ser usadas para comercializar nenhum produto, tá? Se a pessoa quer usar comercialmente, aí a gente faz um outro acordo e aí a gente põe no contrato exatamente aonde essas fotos vão ser usadas, para quê, por quanto tempo e etc. Então é importante ter isso tudo aí escritinho. Outra coisa que eu coloco é o valor e condições de pagamento. Então é importante você colocar o valor total, se for parcelado, quantas parcelas são, de que valor, quando elas vão ser pagas, como vão ser pagas, se é boleto, se é depósito, se é cartão, coloca ali tudo certinho para ficar claro para todo mundo e também para você não ter nenhum tipo de problema no futuro. E coloco também um detalhamento de tudo o que eu vou entregar para o meu cliente. O que eu quero dizer aqui? Vamos supor que o cliente fechou um ensaio de 30 fotos. Eu vou colocar aqui em detalhes, olha, é um ensaio de 30 fotos, ele vai receber 30 arquivos digitais por e-mail para ele fazer o download. Ele vai receber 30 fotos tamanho tal, impressas em papel fotográfico. Ele vai receber um álbum tamanho X com X páginas contendo X fotos. É importante, pessoal, colocar, porque pode acontecer do cliente falar: eu entendi que o álbum era maior, eu entendi que a foto era diferente. Enfim, se você não coloca ali, dá margem para a interpretação. Então eu acho legal você colocar ali tudo bonitinho, detalhado, tudo que você vai entregar, inclusive se você for entregar alguma cortesia. Pode acontecer de você estar dando algo de presente para o cliente e mesmo assim ele dizer que não era isso que ele tinha entendido, que ele entendeu que era diferente, ou ele querer trocar por outra coisa, ou ele achar que aquilo, mas já está no preço. Então, sempre que eu dou uma cortesia, que não seja surpresa, né? Se é algo que eu vou mandar como surpresa, eu não ponho no contrato para ele não ficar sabendo antes. Mas se é algo que eu combinei, tá? Então, por exemplo, essa semana eu fechei um ensaio de 30 fotos com um álbum grande e eu combinei com uma cliente que, como cortesia, eu ia entregar para ela uma impressão em PVC. Então, eu coloquei uma impressão em PVC, tamanho X, com moldura Y, XYZ. Coloquei tudo certinho,
para depois ela não falar que o tamanho não era aquele, ou que a moldura não era aquela, ou enfim, a gente não ter aí nenhum tipo de problema, tá? Coloca ali tudo certinho, coloque em detalhes, assim você fica aí tranquilo. Outra coisa que é bem importante são os prazos. O prazo que você vai mostrar as fotos para ele escolher ou enviar, se for esse o sistema que você utiliza, os prazos que ele tem para escolher a imagem, os prazos para você entregar as fotos tratadas, prazo de álbum, prazo de produto, coloca tudo certinho no seu contrato e cumpra, tá, pessoal? Bem importante isso. Isso eu acabei nem falando na live, mas sempre coloquem prazos que vocês têm certeza que vão cumprir, obviamente, e entreguem prazos menores. Se você não põe prazo nenhum, o cliente pode simplesmente entrar na justiça amanhã dizendo que você fez um trabalho, ele pagou e não recebeu. E aí você vai falar, ah, não, mas eu demoro uma semana para entregar. Tá, mas onde é que isso estava escrito? O cliente concordou? Então é bem importante aí você alinhar os prazos com o cliente, coloca isso por escrito, para você não ter nenhum problema. Até porque, mesmo que você coloque, amanhã depois ele fala assim, ah, mas eu preciso das fotos para hoje porque, sei lá, eu vou mandar fazer alguma coisa para minha casa. Se você tem ali no contrato, você pode ligar para ele e explicar, falar, olha, a gente combinou que as fotos seriam entregues em 15 dias, passaram só 3, vamos supor, né? Então, me explica se você precisa de uma, de outra específica, como é que eu posso te ajudar, porque infelizmente eu não consigo te entregar tudo hoje, mas de repente eu consigo te entregar alguma coisa amanhã. Eu acho bem importante, pessoal, a gente conversar com o cliente, entender certinho o que ele está pedindo e ver o que dá ou não para fazer, tá? Agora, eu quero todas hoje porque eu quero. Aí você vai falar, olha, infelizmente não foi isso que a gente combinou, né? Eu não falo, você assinou um contrato, porque eu acho que o cliente, isso pode ser meio agressivo, o cliente pode não gostar. Então eu sempre falo assim, olha, a gente combinou que seria assim, assim, assim. Infelizmente eu não consigo atender isso que você está me pedindo, mas a gente pode tentar chegar aí num meio termo. O que eu posso fazer para te ajudar? Então, deixa claro para o cliente que você está sim cumprindo o que foi acordado e você está aberto aí a tentar chegar no meio termo, fazer uma coisa que fique bacana para ele. É importante a gente manter aí o nosso cliente satisfeito, mas também a gente não é obrigado a ceder a tudo que o cliente pede, tá? E vamos lá, importante também a gente falar sobre cancelamento. Ou seja, se você ou o cliente cancelarem um trabalho, o que acontece? Aí você vai falar assim, ai Andréia, mas eu nunca vou cancelar um trabalho. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que pode acontecer e talvez você precise cancelar o trabalho. Então vamos lá. Se o cliente pede para cancelar o trabalho, eu tenho no meu contrato que 50% do valor é multa, ou seja, 50% do total do contrato, tá? É um contrato de R$1.000, R$500 é multa, esse dinheiro não vai ser devolvido. Geralmente, quando eu fecho com o cliente, ele já me paga metade para a reserva da data. Então fica fácil, porque ele não precisa me pagar nada adicional, eu simplesmente não devolvo o adiantamento. Se ele passou no cartão e eu vou receber o valor total, eu vou pegar o valor total recebido, menos o valor da multa e vou devolver o restante para o cliente. Tá tudo explicado no contrato, tô tranquila. Agora, e se eu precisar cancelar? Vou dar um exemplo para vocês. A gente está agora em setembro, vamos supor que eu fecho um ensaio para dezembro, e aí chega em novembro e eu tenho uma super proposta incrível para morar fora do país. E eu tenho aquele ensaio em dezembro. E aí o que vai acontecer? Eu posso tentar passar para um outro fotógrafo, conversar com alguém para assumir esse trabalho, mas de qualquer forma, eu estou cancelando esse trabalho, porque o cliente fechou comigo e eu não vou, porque eu vou viajar. Então é importante você ter uma cláusula de cancelamento, onde você vai devolver, obviamente, 100%, né, do valor pago pelo cliente. Eu acho que esse é o mínimo que a gente tem que fazer, mas eu, inclusive, coloco uma multa para mim, dizendo que se eu cancelar o trabalho, eu não só devolvo tudo que ele me pagou, mas eu também ponho um dinheiro do meu bolso em cima desse valor, porque eu entendo que ele fechou comigo, ele tinha uma expectativa, essa expectativa não vai se cumprir, então ele merece receber aí essa indenização, tá? Nossa, Andréia, como você é legal, por que você põe isso no seu contrato?
Porque, pessoal, se você não coloca nada, não tem cláusula de cancelamento no seu contrato. Amanhã depois, por alguma razão, você precisa cancelar, esse cliente pode entrar com uma ação dizendo que ele foi lesado, dizendo que ele teve aí uma perda, e ele pode te pedir uma indenização de quanto ele achar que ele merece. E vai caber a um juiz julgar se ele merece essa indenização ou não. Pode ser que o cliente fale, por exemplo, tá? Num caso muito extremo. Vamos supor que você tinha uma sessão lá em dezembro. Aí você, em novembro, conversou com o cliente e cancelou. Aí esse cachorro faleceu. Ele nunca mais vai poder fazer essa sessão. Aí ele pode dizer que ele quer 20 mil reais porque você não fez a sessão e ele não vai poder fazer com ninguém porque o cachorro faleceu e ele nunca vai ter essa sessão. E cabe ao juiz dizer se ele merece esse dinheiro ou não. Você vai ter que contratar um advogado, enfim. Então, pessoal, coloca no teu contrato como é que funciona a regra do cancelamento. André, quer dizer que ele não vai poder entrar com uma ação? Ele vai poder, ele sempre vai poder entrar com uma ação. Mas se você tem uma cláusula clara no seu contrato, dizendo como funciona o cancelamento, e a hora que isso chegar para o juiz fala assim, olha, mas espera aí, tinha aqui uma cláusula dizendo assim, você concordou, ele te pagou o que devia? Pagou. Então a chance desse cliente ganhar, pessoal, é infinitamente menor, porque estava escrito, tá? Estava combinado. Tenham então essa cláusula. E também uma outra cláusula que é bem importante é falando sobre motivos de força maior. O que é essa cláusula? É um pouquinho diferente, que ela vai falar o seguinte, que se por alguma razão você não puder fazer aquele trabalho, tá? Para ensaios é mais tranquilo, porque quase sempre a gente pode remarcar. Mas vamos supor que é um evento, uma coisa que tem uma data fechada e você sofreu um acidente, quebrou um braço, não tem como fotografar. Você está hospitalizado, você não tem como fotografar. Sua mãe faleceu na véspera, você não tem como fotografar. Enfim, aconteceu algo muito grave, algo que foge aí ao seu controle, algo que você não tinha como evitar, por isso que ele é de força maior e você não vai poder fotografar. Então, eu tenho uma cláusula no meu contrato que se diz que se isso acontecer, eu posso mandar um outro fotógrafo no meu lugar para fazer essas fotos. Por quê? Porque pode acontecer também do cliente fecha com você tem aí um problema qualquer, você manda um outro fotógrafo, o fotógrafo faz um trabalho maravilhoso, atende muito bem o cliente, mas o cliente entrar na justiça e dizer, eu contratei fulano, chegou o Beltrano, eu não queria Beltrano, eu queria o fulano, me senti lesado porque não tive o profissional que eu contratei e eu quero uma indenização. Então, se você tem uma cláusula dessa, você também já fica um pouco mais protegido. Não quer dizer que o cliente não vai entrar com uma ação, mas quer dizer que também diminui aí as chances de você ter problemas, tá, pessoal? Porque ele estava de acordo caso você não pudesse comparecer, você enviaria uma outra pessoa. Ele já aceitou isso previamente. Então, é mais fácil aí você evitar de ter qualquer problema. Bom, então a gente falou de prazo, falamos de valor, falamos de cancelamento e alteração de data. Isso é uma coisa também que eu coloco no meu contrato. Se o cliente, por alguma razão, quiser alterar a data do ensaio ou a data do evento, ele tem uma multa. Por que eu coloco isso? Porque já aconteceu muitas vezes de eu marcar principalmente ensaio, né? Evento é mais raro de mudar a data, mas, por exemplo, eu marco um ensaio e aí chega na véspera, uma semana antes, enfim, o cliente fala assim, então, a gente precisa trocar a data. E aí, eu geralmente ligo para conversar nessas situações, eu recomendo que vocês liguem para entender melhor, antes de dizer se sim ou se não, tá? Eu geralmente ligo, falo, oi fulano, olha, vi aqui a sua mensagem, você quer trocar a data, aconteceu alguma coisa, aconteceu algum imprevisto? Porque pode acontecer, pessoal. Já aconteceu comigo, a cliente tinha 3 cachorrinhos e um cachorrinho faleceu. E ela falou, Andréia, um cachorrinho meu faleceu e eu não tô com cabeça, eu quero fazer foto dos outros 2, não quero cancelar o trabalho, mas eu tô muito triste, eu não tenho condição de fotografar agora. E eu falei pra ela, não tem problema, quer marcar para daqui a um mês? Quer marcar para daqui a 2 meses? Aí nesse caso eu remarquei e não cobrei. Pandemia, eu tinha ensaios marcados para março, abril e maio. E aí veio a pandemia, tudo fechou. Para todos esses clientes, eu dei a opção deles remarcarem para o segundo semestre desse ano,
sem taxa, pessoal, porque eu acho justo. Foi algo que as pessoas não tinham culpa, elas não tinham como evitar, né? Então a gente tem que ter essa flexibilidade, tá? Ah, a mãe da cliente está hospitalizada, o filho da cliente está hospitalizado, está muito doente. Essas situações todas, tá? O cachorrinho ficou doente. Essas situações todas, eu altero a data e eu permito aí a remarcação sem taxa. Mas também acontece às vezes de o cliente falar assim, ah, sabe o que é? Um amigo meu me chamou para ir para a praia no fim de semana e eu quero ir. E aí eu falo, olha, eu entendo, não tem problema nenhum, a taxa de remarcação é de 30%. Você quer remarcar para quando você quer remarcar ou a gente mantém? E aí, geralmente, o cliente fala assim, ah, tem taxa. Eu falo assim, lembra que a gente combinou? Tem uma taxa, porque eu reservei essa data para você. Eu deixei de atender outras pessoas para atender você. Então, se eu vou ficar com essa data agora livre, né, eu não posso ser penalizado. E aí, o cliente geralmente fala, ah, não, então vamos fazer, eu vou para a praia semana que vem. Então, pessoal, tem de tudo. Por isso que eu acho que é bem importante a gente sempre conversar com o cliente e entender exatamente aí qual é a questão, por que ele está pedindo o que ele está pedindo, tá? O cliente às vezes também pede foto antes do prazo, isso acontece. E às vezes é uma situação do tipo assim, já aconteceu comigo, tá? É porque é aniversário do meu marido e eu queria muito pegar aquela foto, sabe, que você fez de nós todos e imprimir e dar para ele de presente. Poxa, eu consigo tratar uma foto no mesmo dia e mandar para a cliente para ela poder fazer o presente. Então eu faço, eu acho que é uma gentileza, mas eu não vou entregar o ensaio inteiro em um dia porque ela quer uma foto. Então dá uma conversada, vê aí o que você consegue ou não fazer para atender o seu cliente. Eu acho, pessoal, que era basicamente isso. Na live eu entrei um pouco mais em profundidade, eu dei mais exemplos, eu falei um pouquinho mais sobre isso do que agora nesse vídeo curtinho, mas eu acho que o básico tá tudo aí. E uma coisa importante para falar aqui para vocês é a questão de como é que eu faço, Andréia, para pegar a assinatura. Você falou que o e-mail vale, como é que você sugere? Tem alguns sites que fazem contrato eletrônico, tá? Um deles é o ClickSign. Eu particularmente não utilizo, por quê? Você faz o teu arquivo, teu PDF, teu contrato, sobe lá, você faz um cadastro e manda isso para o cliente assinar eletronicamente. Só que, primeiro que você tem um limite de contratos por mês no plano gratuito, senão você tem que contratar o programa. Até aí tudo bem. Né, uma despesa de trabalho, eu acho que é ok. Mas, pessoal, eu tenho vários clientes que têm muita dificuldade com tecnologia. Se eu mandar um link que ele vai entrar num negócio que ele nunca viu, aí ele vai ter que ler as regras, aí ele tem que dar lá um estou de acordo, né? Se ele vai ler ou não, não sei, mas ele tem lá que clicar, ele tem que fazer um cadastrinho básico para conseguir assinar. Tem cliente que tem dificuldade. Eu, particularmente, não uso. Eu conheço pessoas que usam e adoram e não trocam por nada. Então, eu acho que fica aí a critério de cada um, se você quer pesquisar, se você quer experimentar. O que eu faço? Eu faço meu contrato em PDF, eu já tenho uma assinatura eletrônica minha, que eu ponho nesse meu contrato, então eu já mando por e-mail o contrato assinado para o cliente. E aí eu peço para ele, se você tiver facilidade de imprimir esse contrato, assinar e me mandar escaneado ou uma foto, pode ser uma foto, ele pode tirar com o celular e te mandar a foto do contrato assinado por WhatsApp, tá ótimo, me manda dessa forma e aí eu simplesmente guardo, eu nem imprimo, mas eu guardo os arquivos, eu faço backup para não perder. Então eu guardo todos os contratinhos aí eletrônicos assinados. Ou se for difícil para você, você não tem impressora em casa, o pessoal não está indo para o escritório, não tem problema. Eu vou te mandar esse e-mail com o PDF, você vai me responder no corpo do e-mail, Andréia, estou de acordo com os termos do contrato, fulano, e acabou. Eu guardo esse e-mail, isso por si só, pessoal, já tem validade jurídica, tá? Mesmo assim, para ficar tudo redondinho, no dia do ensaio, se o cliente não assinou, ele só me deu isso aqui por e-mail, aí eu levo impresso para ele assinar, para eu guardar assinado, bonitinho, até porque, na maioria das vezes, quem vai dar esse de acordo por e-mail é um dos clientes só, e você precisa ter dos dois se for um casal. Então, para não ter nenhum problema, eu levo na hora, todo mundo assina, eu guardo e fica tudo certinho, tá, pessoal?
Então, era mais ou menos isso que eu tinha aí para passar para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que depois eu respondo para vocês, ou eu gravo aí mais stories sobre esses assuntos. Um beijo!